Olá, juntos novamente para estudar um pouquinho do Evangelho de Jesus no livro Vinha de Luz, capítulo 23, e olhai por vós. E a gente sempre começa com a nossa oração, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos dê a paz e o equilíbrio suficientes para que possamos entender essas lições e, sobretudo, que a gente possa colocá-la no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, escreve a respeito do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 34, que diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. São palavras de Jesus. E Emmanuel sempre vai explicar para a gente esse trechinho. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para os escassos momentos de meditação elevada. E aí ele está falando aqui do nosso materialismo, do nosso imediatismo, da necessidade que a gente tem de ter coisas, de conquistar coisas que nem sempre vão ser o melhor para o nosso espírito. E a gente vai se intoxicando desse monte de coisas e depois a infelicidade bate a nossa porta e a gente não sabe como reagir, porque a gente não tem nada dentro da gente para fortalecer nesses momentos de provação. Ele fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. E aqui ele está falando da maledicência. Às vezes a gente tem tanta capacidade de ver com clareza tudo que os outros estão fazendo de errado. A gente julga, aponta, dá sentença, julga, faz tudo ao mesmo tempo. Mas se alguém fala de alguma coisinha que a gente fez errado, a gente já levanta os panos e já fica muito bravo, porque a gente não enxerga em nós as nossas deficiências. É claro que olhar para fora é muito mais fácil, porque os nossos olhos estão vendo. Quando a gente olha para dentro, é a nossa consciência que está falando e às vezes ela está lá, adormecida, quietinha. A gente mantém ela lá dormindo à base de remédios para que ela não chame a atenção da gente, porque nós estamos fazendo de errado. E ele diz assim: não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do caminho. E aqui a gente fica alimentando o corpo, e às vezes a gente muitas vezes alimenta o corpo, ou demais ou mal. E aí a gente passa depois um bom período tentando recuperar esse bem-estar, esse reequilíbrio físico, mas nem por um momento a gente acaba cuidando do nosso alimento espiritual, daquilo que nos fortalece no momento da dificuldade e que nos sustenta nos momentos de coisas boas, que nos faz produzir coisas boas e ajudar e a fazer parte da divulgação do Evangelho. Depois de plasmar escuros fantasmas e nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. E isso lembra uma historinha do livro Jesus no Lar, do servo inconstante, que é um rapaz que passa a vida inteira falando o quanto Deus é maravilhoso, o quanto o Senhor que no conto é representado por um senhor de um vasto reino, e todo mundo tem que prestar ali alguma assistência, alguma ajuda ao reino, afinal de contas eles vivem daquele reino. E ele não, ele curte a vida, ele faz só o que ele quer, ele não trabalha, ele não ajuda, ele não participa. Aí quando vem a velhice, ele vai lá falar com o Senhor: puxa, eu tô velhinho, eu preciso de ajuda, tô doente, eu preciso que alguém cuide de mim. E aí o encarregado diz para ele: mas a gente não tem você na nossa lista de servidores. Ele fala: mas eu sempre admirei o nosso Senhor aqui, né?
o dono das terras, eu sempre falei o quanto ele era bom. Ele falou, mas em nenhum momento você parou para prestar 1 minuto de serviço para esse reino, para esse Senhor que você diz que é tão bom. Então você volte e agora vai viver das consequências da vida que você escolheu. Parece muito difícil e a gente sabe que Deus não vai abandonar a gente. No entanto, Ele vai dar o que a gente precisa e não o que a gente quer. E depois que a gente entrar nesse sentimento ruim de fazer só o que a gente quer e de curtir a vida e de comer muito, beber muito, passear, curtir, não prestar nenhum socorro, nenhuma ajuda aos outros, a gente vai perceber que a gente está sozinho. E estando sozinho, a gente vai aprender a ter por obrigação de se virar sozinho, e aí é muito difícil. Ele diz, o mestre, porém, não se descuida em tempo algum, e desde muito recomendou vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. E não significa que Deus não está no comando, não está olhando, e Ele não tem a plena certeza de que nós vamos chegar nesse crescimento espiritual que a gente precisa. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio, para que a gente possa fazer de acordo com o grau de evolução que a gente está. E se a gente está com problemas, com sofrimentos, ou é para a gente aprender, ou porque não aprendeu em algum momento. E a gente tem que tirar dessas lições o fortalecimento e o conhecimento suficiente para seguir adiante. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alije as inquietações mesquinhas e estará preparada a sublime transformação. Ele não pede que a gente deixe o necessário para o nosso bem-estar, para a condução da nossa vida física, porque Ele sabe que é necessário que a gente se mantenha íntegro na nossa parte física. O que Ele pede é para que a gente deixe de lado os excessos, todos eles. Excesso de alimento, excesso de remédios, excesso de maledicência, excessos de satisfação egoísta, como ele diz, de achar que tudo tem que ser feito para nós, por nós, que nós somos o centro do universo, quando não é assim. A gente tem deveres, nós temos uma missão a cumprir, às vezes é uma missão pequenininha, porque é o que nós somos capazes de fazer. E a gente fica olhando aqueles que têm grandes missões e falando, nossa, eu daria conta. Se a gente desse conta, a gente estava nessa missão. Não é o caso. Então, ele fala para a gente tirar esses excessos de dentro de nós. E se a gente olhar para a nossa vida, tem muito excesso. Excessos de mágoas, excessos de raiva, excesso de preguiça. Todos esses sentimentos ruins que impedem que a gente caminhe com leveza na nossa vida, porque a gente não precisa arrastar tanta coisa atrás de nós, nem bens materiais, nem esses pesos espirituais que às vezes a gente carrega. E ele diz, em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Então, a hora que a gente fecha os nossos olhinhos para começar uma nova jornada, nós vamos ter que prestar contas do que a gente fez nesse período, nessa oportunidade que estivemos aqui. Temos quantas vidas e quantas oportunidades a gente precisar para aprender, para crescer? Temos. Mas a cada trecho completado, nós vamos ter que prestar contas do que nós deveríamos ter feito e não fizemos, daquilo que a gente aprendeu e daquilo que a gente deixou para trás. E que quanto mais a gente deixar esperando, quanto mais contas a gente deixar para trás, maior é o tempo que a gente vai precisar para se recuperar e para passar para a próxima lição. Eu costumo brincar que a gente fala, vamos cometer erros novos, porque erros novos não são bons, mas eles fazem com que a gente aprenda. E às vezes a gente fica insistindo naqueles mesmos erros, aquelas mesmas mágoas, aqueles mesmos vícios, e não sai do caminho, não sai de onde a gente está.
Então vamos nos fortalecer e pensar que não somos perfeitos, estamos aprendendo, existem dificuldades, não há nada de errado da gente querer manter um corpo saudável e de ter algumas facilidades na nossa vida que inclusive nos permitam ajudar as outras pessoas, mas esse não é o motivo primordial de estarmos aqui. A gente está aqui para crescer, evoluir, melhorar, graças a Deus. E assim, nós vamos elevando os nossos pensamentos para encerrar o nosso estudo de hoje, para vibrar luz por todos aqueles lugares que se encontram nas trevas, no sofrimento, nas guerras, na solidão, no abandono, que a gente possa envolver com eles com os nossos melhores pensamentos de amor, de luz e de paz, para que eles conquistem o seu equilíbrio e a sua fé, sobretudo aqueles países que se encontram em guerra, onde há pessoas famintas pedindo por um pouquinho de cuidado, um pouquinho de alimento, que eles sejam envolvidos em muita luz, que muita paz, que a equipe médica do plano espiritual possa envolver a todos eles e aqueles que estão próximos e possam ajudar, que essa ajuda seja aberta e liberada para que eles possam receber segundo as suas necessidades. A gente vibra pelo nosso Brasil, com muita luz, com muita paz, para a nossa união, para o nosso crescimento. Vibramos pelos doentes, por aqueles que se perderam nos vícios, que se encontram abandonados nas ruas, em seus lares inclusive, por aqueles que estão doentes do corpo físico, do corpo espiritual, que todos eles recebam nossos pensamentos de luz. E nós vibramos pelo nosso trabalho e por todos os que fazem parte dele, para que o nosso sustento seja digno e que esse ambiente seja de muita paz e de muita luz. E deixamos uma vibração em branco com muita fé, com muita luz, com muita esperança, para ser levada aonde for mais necessário. E humildemente pedimos pelos nossos queridos, aqueles que não são mais próximos, que sabemos precisar de socorro, de fortalecimento, que sejam envolvidos em muita luz e muita paz, e uma vibração por nós mesmos, para que possamos compreender a lição e caminhar com equilíbrio, com fé, na conquista do nosso crescimento espiritual. Graças a Deus. E que Jesus abençoe a nossa semana com muita luz, com muita fé. E encerramos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus. Excelente semana para todos.